Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar mais uma aulinha de ciências. E na aula de hoje nós iremos falar sobre os seres vivos no ambiente. Nós já sabemos quem são os seres vivos. Somos nós, os seres humanos, os animais, as plantas. E hoje nós iremos falar um pouco mais especificamente desses seres vivos. Vamos abrir o livrinho, então, de ciências lá na página 32, que é essa página aqui, ó. E vamos ler juntinho com a tia. Vamos lá! Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. As bromélias, por exemplo, são plantas comuns em ambientes de matas, como mostram as ilustrações abaixo. Então vamos observar essas ilustrações aqui. Nessas ilustrações tem a mata, e na mata tem os seres vivos. Então nós conseguimos observar quais outros seres vivos, além das bromélias, que são as plantas. Observem aí nessa imagem. Nós conseguimos identificar um beija-flor, que é este animal aqui. Nós conseguimos identificar o pica-pau, que é esse aqui, ó. Olha esse pássaro aqui na árvore. É o pica-pau. Há uma borboleta que também está aqui, ó. Então, nós conseguimos ver alguns outros animais. Agora, vocês irão pegar um lápis de cor azul para nós podermos contornar o animal que está se alimentando. Então, observem na ilustração qual animal que está se alimentando. Prestem bem atenção. Vamos lá. O animal que está se alimentando é o beija-flor, que é este aqui, ó. Então, vocês podem contornar o beija-flor com a cor azul. E aí, eu quero depois que vocês me respondam. Essa pedra que tem aí nessa primeira ilustração, nessa primeira foto aqui, essa pedra é um ser vivo? Ou não? Ou ela não é um ser vivo? Essa pedra não é um ser vivo. Ela não é um animal, ela não é uma planta, ela não é um ser humano, ela não é um ser vivo. Então, quando essa planta não é um ser vivo, nós falamos que ela é um ser não vivo. Então, agora vamos aqui para a página 33. Então, agora aqui na página 33, nós iremos falar sobre os componentes do ambiente. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho o que é um ambiente. Um ambiente é um lugar, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, se a tia está na escola, o ambiente que a tia está é a escola. Se a tia está numa floresta, o ambiente é a floresta. Então, todo lugar, ele é composto por vários componentes. Tudo que está dentro do ambiente é chamado de um componente. Esses componentes, eles podem ser vivos ou não vivos. Então, nós já sabemos quem são os seres vivos, que são os animais, que são as plantas, que são as pessoas. Então, o que não tem vida é chamado de ser não vivo. Vamos observar aqui, então, ó. Cada elemento que forma o ambiente é chamado de componente. Existem os componentes vivos, como os animais e as plantas, e os componentes não vivos, como as pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Agora peguem o marca-texto de vocês, que a tia vai falar algumas frases para vocês grifarem aí. Deem pausa no vídeo e peguem o marca-texto. Vamos lá. Todos os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, tudo isso é chamado de ciclo da vida. A pessoa, ou o animal, ou a planta, ele vai nascer, ele vai crescer, vai se reproduzir, quer ter filhotes, e depois ele vai morrer. Isso é chamado de ciclo da vida. Os componentes não vivos não têm ciclo da vida. Então, uma pedra que é um componente não vivo, ela não vai ter esse ciclo, ela não vai nascer, crescer, se reproduzir e depois morrer, porque ela não tem vida. E esse ciclo da vida só acontece com os seres vivos, então nós não podemos confundir, hein? Vamos lá. Número 1. Agora a tia vai falar esse exercício, vocês vão pausar o vídeo, vocês vão fazer e depois a tia vai corrigir. Vamos lá. Pinte apenas os componentes vivos do ambiente. Olha como é fácil. Tem uma imagem aqui e vocês vão procurar os seres vivos, os componentes vivos desse ambiente e irão colorir. O que não tiver vida, vocês não vão pintar. Número 2. Observe e converse com os colegas. Aqui tem um girassol artificial e aqui tem um girassol natural.
O artificial, ele é feito pelo ser humano. E o natural, ele é feito lá na natureza, ele já é da própria natureza. As plantas naturais e a planta artificial devem receber os mesmos cuidados. Por quê? Vocês acham que a planta lá, que é de mentirinha, que ela é de plástico, ela deve receber o mesmo cuidado que a planta que é lá da natureza, que ela é natural, que ela é de verdade? O que vocês acham? Não devem receber o mesmo cuidado. Por quê? As plantas artificiais, elas são os componentes não vivos. Então, elas não vão morrer, elas não vão se reproduzir. Já as plantas naturais, elas são seres vivos. Então, elas têm o ciclo da vida. Elas irão se reproduzir, elas irão morrer. Então, se a gente não cuidar dessas plantas, elas podem sim morrer. Já as outras não, elas não vão morrer, porque elas não são vivas. Letra B. Com o passar do tempo, o que deve acontecer com a planta artificial? E com as plantas naturais? Então, as plantas naturais, a gente acabou de falar, elas podem morrer se nós não cuidarmos direito, elas também vão começar pequenininhas, elas irão crescer, elas irão se reproduzir até que elas irão morrer. Já as plantas artificiais, isso não irá acontecer com elas, mas elas podem desbotar, elas podem perder alguma parte, porque ela é como qualquer outro objeto. Então, nós também temos que ter outros cuidados com ela. Então, irão acontecer coisas diferentes com elas. Vamos agora para a página 34. Na página 34, está falando sobre as necessidades dos seres vivos. Então, nós já sabemos que nós temos algumas necessidades. Todos os dias nós comemos, nós tomamos banho, nós bebemos água, nós conversamos com as pessoas. Então, cada um tem uma necessidade diferente. Todos os seres vivos têm necessidades. Vamos olhar aqui, então, quais são essas necessidades. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Então, as plantas, os animais, todos eles precisam de água. As plantas obtêm água do ambiente por meio de suas raízes. Os animais terrestres precisam consumir água, ou seja, eles precisam beber água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam e se locomovem na água. Então, vamos lá. As plantas, elas obtêm a água delas pelas raízes. E os animais, nós já sabemos que existem vários tipos de animais. E os animais terrestres, que são aqueles que tem na mata, na floresta, eles precisam beber água. Então, eles precisam consumir essa água bebendo. E os animais aquáticos, eles precisam se locomover na água. Eles não vivem na água, então eles precisam se locomover dentro da água e usam a água também para se alimentar. Vamos continuar aqui. Muitos seres vivos precisam de ar para sobreviver. O ar é formado por vários gases, como o gás oxigênio, que é usado pelos seres vivos na respiração. Então, quando nós estamos respirando, nós precisamos do ar e do gás oxigênio que tem dentro desse ar. Vamos lá. Na água, também há gás oxigênio, usado na respiração dos seres vivos aquáticos. Só dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as águas. A luz e o calor do sol também são necessárias à vida. As plantas usam a luz solar para produzir o próprio alimento. Muitos animais, como os seres humanos, se alimentam de plantas. Então, nós já sabemos que a luz e o calor do sol é importante para as plantas, porque é a partir disso que as plantas conseguem se alimentar, elas produzem o próprio alimento delas. E nós também nos alimentamos das plantas. Então, vamos aqui fazer o exercício 1 dessa página 34. Complete as lacunas do texto. Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem na... que se acumula em bromélias. A bromélia usa a... do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. Então, são duas palavrinhas que vocês têm que completar aí. Observem, prestem bem atenção, completem, pausem o vídeo para fazer e depois a tia volta corrigindo. Enquanto isso, vamos lá para a próxima página, que é a página 35, que está falando para nós praticarmos e fazermos uma experiência. Vamos ver qual é essa experiência. Água para as plantas. De onde a maioria das plantas terrestres tira a água de que precisa para sobreviver? Vamos investigar com a atividade a seguir. Então, vocês vão precisar de
um filtro de papel, papel toalha, tesoura com pontas arredondadas, luvas descartáveis, uma colher, relógio, 3 vasos com plantas saudáveis. Experimentem. Reúnam-se em trios e cortem 3 círculos de filtro de papel do tamanho de uma moeda grande. Então, vocês irão pedir ajuda para alguém aí da casa de vocês. Vistam as luvas. Cavem com a colher um pequeno buraco na terra de cada vaso. Coloquem um círculo de papel em cada buraco e cubram esse círculo com terra. Aguardem 10 minutos. Retirem os papéis da terra e apertem cada círculo contra diferentes partes de uma folha de papel toalha. Observem o que aconteceu com cada círculo. Então, depois vocês irão responder essas 2 perguntinhas aqui de baixo no caderno. Vocês irão fazer essa experiência e responder essas 2 aqui no caderno. Os papéis estão molhados? Se sua resposta for sim, de onde você imagina que veio a água que molhou os papéis? Número 2. Se sua resposta for não, você esperava esse resultado? Então, são 2 perguntas, mas elas dependem da sua resposta. Se a sua resposta for sim, você vai responder essa primeira. Se a sua resposta for não, você vai responder essa segunda, ok? Então, meus amores, vamos corrigir agora o exercício 1 da página 34. Vamos ver como ficou? Alguns tipos de rãs, sapos e pererecas vivem na água, que se acumula em bromélias. A bromélia usa a luz do sol e parte da água retida em suas folhas para se manter viva. E aí, conseguiram? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje e eu te espero vocês na próxima aula. Beijo!